Capítulo 8. A imposição das mãos. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 18, diz que Jesus comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo e fazerem o que ele ordena. Esta comissão está ainda em vigor, não é antiquada. Aqui está: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 18. Foi só um pouco antes de Jesus dizer isto que ele dissera: estes sinais seguirão aos que crerem, e acrescentou: em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de o que crer, impor-lhe as mãos. Qualquer crente pode impor as mãos sobre os enfermos, e a promessa é: e os curarão. Um crente, contudo, é mais do que uma pessoa que meramente concorda que a palavra é verdade. Um crente sempre põe a palavra em atividade. Deus nunca manda que os homens façam aquilo que não podem fazer. Adquirir promessa é sempre mais uma questão de obediência do que de fé. Fazer o que Deus nos ordena fazer, então esperar Deus fazer o que Ele nos diz que fará. Isso é fé. Noé construiu a arca, Deus enviou o dilúvio sobre a terra. Moisés estendeu a vara, Deus repartiu as águas. Josué rodeou as muralhas de Jericó, Deus fê-las ruir. Elias feriu as águas, Deus as dividiu. Eliseu lançou um pau nas águas, Deus fez flutuar o ferro. Naamã mergulhou 7 vezes, Deus curou a sua lepra. E mesmo assim, Jesus ordena ao crente a impor as mãos sobre os enfermos, e Deus os fará sarar. E Tiago diz aos presbíteros: ungi alguém doente com óleo, e orai por ele a oração da fé, e declara: o Senhor o curará. Deus diz: faze tu uma coisa insignificante, e eu farei uma maravilha. Faze tu uma coisa insensata, e farei uma coisa sábia. Faze tu uma coisa que somente um homem pode fazer, e eu farei uma coisa que somente eu, Deus, posso fazer. Faz o que Deus te manda fazer, então espera que Deus faça a sua parte. Isso é fé. Minha visão de Jesus. Faz alguns anos que Deus, na sua graça, me concedeu uma visão maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, de Gabriel tocando sua trombeta e do arrebatamento da igreja. Foi-me mostrado maravilhosamente que a minha partida desta terra com a igreja, como vi na visão, foi por causa de eu ter aceitado o sangue de Cristo para cobrir meus pecados e ter manifestado a minha fé na plena expiação de Cristo. Não tenho palavras para dizer-vos o que esta visão tem significado para mim. Digo como A.T. Raymond: se algum dia vires Jesus no seu esplendor divino, tua vida jamais será a mesma. Algumas semanas depois desta visão, em McMinnville, Oregon, enquanto orava, prometi a Deus que pelo seu auxílio leria o Novo Testamento como se não tivesse lido antes, que leria acerca de Jesus como se nunca tivesse ouvido falar nele antes, e que aceitaria sua palavra, mandamentos e princípios como se eu nunca os conhecesse antes, e que pela sua graça os concretizaria. Se ele dissesse que eu poderia expulsar demônios, então começaria a expulsar demônios. Se ele dissesse que eu poderia curar os enfermos, então esperaria ver os enfermos curados. Faltam-me as palavras para vos dizer o que este passo tem significado para mim. Desde então a Bíblia tem sido para mim um livro vivo, palpitante, vibrante, livro da verdade. Deixava de ligar importância a tudo que me for ensinado, para aceitar a palavra e pô-la em atividade, mesmo na maneira em que ela diz que podemos fazer. Foi por meio desta decisão que descobri a autoridade que temos com o nome de Jesus e o poder que temos sobre o reino de Satanás, tanto como a virtude que emana por intermédio de todos que realmente creem. A palavra de Deus torna-se muito simples quando consideramos toda a palavra como verdadeiras e agimos conforme esta convicção. Ela perde todas as suas complicações assim chamadas, e todas as suas verdades estonteantes de poder e autoridade concedida à igreja tornam-se realidade viva. Quantas vezes tenho dito desde então como é palpitante pregar o evangelho que funciona. Ao presenciarmos constantemente a libertação dos surdos e mudos, a restauração de vista aos cegos, a cura de coxos, dos aleijados, dos doentes, regozijamo-nos com a verdade das palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Porão as mãos sobre os enfermos. Em todo lugar onde os crentes põem as mãos sobre os enfermos, com fé, os enfermos saram. Devemos esperar nada menos do que isso.
Registra-se em Marcos capítulo 5, versículo 23 ao 41, um acontecimento de fé que da imposição das mãos. Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva, disse Jairo, um dos principais da sinagoga, a Jesus. E Jesus foi, e tomando a mão da menina, disse-lhe, levanta-te. E logo a menina se levantou. Em Lucas capítulo 13, versículo 11 e 13, Jesus viu uma mulher que andava curvada de um espírito de enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificou a Deus. Em Atos capítulo 28 e versículo 8 diz que aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O que crê tem nele a natureza de Deus. Ainda mais, o Espírito de Deus habita nele como seu templo. Assim o poder de Deus está nele, e é o poder de Deus que cura os enfermos quando lhe impõe as mãos no nome de Jesus. Às vezes isso está acompanhado por manifestações. A pessoa sente a vida de Deus passando pelo seu corpo enfermo, tornando-o são, mas outras vezes acontece que não sente coisa alguma. Contudo, tanto faz sentir ou não sentir coisa alguma. A palavra de Deus é sempre superior ao que sentimos, como está escrito, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa palavra é sempre verdadeira. Se o enfermo sente ou não sente, ele sempre ficará são. Certa senhora, depois de passar pela fila de oração e lhe perguntaram o que sentiu, respondeu, ora, não fui abençoada, mas fui curada. Então, enquanto meditava sobre sua maravilhosa cura, alegrou-se e foi abençoada grandemente. Muitos, como esta senhora, esperam sentir uma coisa quando estão orando por eles, em vez de esperar a cura. É possível ficar curado pelo poder de Deus sem sentir coisa alguma. Ou se podem sentir ondas grandes de poder de Deus para curar, uma quintura, uma frescura, um choque como de eletricidade. Mas quero vos prevenir, não esperai sentir. Aguardai e esperai a cura. Certo pregador me disse, eu tinha o costume de orar pedindo que Deus prostrasse o povo sob seu poder, que prostrasse por terra aquele pelos quais eu orava. E isso mesmo ele fez. Quase todos sobre quem impus as mãos caíram. Mas descobri que muitos deles se levantaram para descobrir que estavam ainda enfermos. Então comecei a orar pedindo que Deus os curasse em vez de os prostrar. Disse-me este pregador que Deus era fiel em fazer o que lhe pediu que fizesse. Disse ele, agora nem todos se prostram, mas de fato recebem a cura. Este pregador era um que queria que os enfermos sentissem antes que ficassem curados. Chegou a reconhecer isso e agora seu ministério está aumentando grandemente. Receber a cura é sempre melhor do que sentimentos. Quando os enfermos aprendem a basear sua fé na palavra de Deus exclusivamente, já ganharam, por certo, a vitória. Então é verdade que coisa alguma na esfera do sentimento os pode separar do assim diz a palavra de Deus. Enquanto a pessoa fala em termos de que sente, tal pessoa está inteiramente fora de fé na palavra. Nada tem a fé, absolutamente nada, com coisa alguma, a não ser com a palavra de Deus. Para ilustrar, alguém passa pela fila de oração, oram por ele e ele sai dizendo, creio que fui curado, sinto-me. Muito melhor, não sinto mais dor, é claro que ainda está falando em termos do que ele sente. Ora, o que acontece invariavelmente a tal pessoa é que logo ou mais tarde começa a sentir-se mal e continuará a falar acerca do que sente. Ora, pensei que recebi a cura, mas sinto-me tão mal, acho que devo voltar a orar mais. Deve ser evidente que aqueles que julgam sua cura pelo que sentem nunca ligarão importância à palavra de Deus. Se receberem a cura, é porque se sentem bons. Se sentem mal, é porque não foram curados. Nunca ligam importância à palavra de Deus nem ao que Deus diz. Certa vez fui levado a um quarto de um enfermo, e quando animei a olhar para Deus, para a libertação da enfermidade que sofrera toda a sua vida, ele replicou, acho que chegarei ainda a ser curado. Perguntei-lhe por que achava isso. Respondeu ele, acho que sim, porque foi revelado a vários amigos que ainda serei curado. Mesmo o pastor pensa que vou ficar bem de saúde, e faz muito tempo que o Senhor me abençoou grandemente e me deu testemunho que eu ia ser curado. Coitado, esforçando-se para crer somente na base do testemunho de alguém ou do que ele sentia.
nem mencionou a palavra de Deus, nem promessa alguma de Deus. O testemunho e a promessa de Deus não significavam coisa alguma para ele. Adquire costume de crer na palavra de Deus. Convém-nos, neste tempo em que vivemos, nos fiar naquilo que Deus diz, na fé na palavra ou na sua palavra, porque fé na palavra vence. A fé nunca é sentimento e o sentimento nunca é fé. A fé não tem coisa alguma com o sentimento sentimento não tem coisa alguma com a fé. A fé atribui constantemente tudo a assim diz a palavra de Deus, sem levar em conta as dores, nem os sintomas e nem o que sente. Ora, observe a diferença. Uma pessoa com fé na palavra e não no que sente, passa pela fila de oração. Conforme ensina as Escrituras, impõe-lhe as mãos e talvez unge-no com óleo. Depois de sair da fila, um crente carnal, que se governa pelo que sente, pergunta ansiosamente: sentes-te melhor? O crente com fé responde logo: estou curado. A palavra diz: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O duvidador persiste: mas sente alguma coisa de melhora? O crente com fé responde calma e positivamente, sabendo que todo o trono, a palavra de Deus, dão apoio à sua palavra. Sei que estou curado, porque está escrito: pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode também acrescentar: Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, e isso se refere a mim. A obra da cura desta pessoa já está feita, porque atribui sua cura inteiramente ao poder da palavra de Deus. Mas pergunta-se, contudo, quanto ao que sentimos, temos de levar nossas dores dias a fio? Não. Não queremos dizer que terás de levar tuas dores sem fazer caso delas, como ensina a ciência cristã, nem que terás de mentir acerca das tuas dores. Muitos, depois de nos ouvir pregar sobre isso, ficam determinados a fazer como nós os aconselhamos. E quando alguém pergunta acerca da sua cura, respondem: não sinto mais dor. Ou, estou curado, não sofro coisa alguma agora. Ou, sinto-me bem, quando ainda sentem muita dor. Isso não é direito fazer. Se ainda sentires a dor, não deves mentir acerca dela, nem a confessar. Sempre falas a verdade. Mas aqui está o segredo. Responde ao amigo com a palavra de Deus. Dize juntamente o que a palavra diz, que a palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Impuseram minhas mãos e sararei. Jesus o disse e ele não pode mentir. Quero repetir: a fé não faz caso de coisa alguma a não ser a palavra de Deus. Quando pessoas de fé te impuserem as mãos, curar-te-á, se ao menos o creres. Sustenta a palavra de Deus, e Deus sustentar-te-á. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Ezequiel, capítulo 12, versículo 25. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 12, 28. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele Jesus Cristo sim, e por ele Jesus Cristo o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Amigos, quando vos impuserem as mãos, crede na palavra, e crede que Jesus falava a verdade quando ele disse: e os curarão. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24 está escrito: pela fé estáis em pé. Fé na palavra de Deus sempre traz resposta. Agradecer a cura desde o momento em que, com fé, vos impuserem as mãos.